Que não adora acordar todo dia e gravar uma sequência de stories? Ai, gente, eu não. Não adoro, não tenho paciência. Pra mim é um constante desafio. E eu sei que acontece da mesma forma com as minhas alunas. Então, quanto mais a gente entende sobre isso, mais a gente facilita o nosso trabalho e otimiza. Ou seja, fazer menos coisa, se preocupar menos para conseguir ter resultado. Porque para os stories, sim, quanto mais consistência você tiver, melhor. É importante sim postar todos os dias. Mas, na pílula anterior a gente falou sobre a vergonha de gravar vídeos. Então, eu recomendo que se você não assistiu ainda, você assista essa pílula sobre vergonha de gravar vídeos. E só que story não é sobre isso. Então, muitas vezes eu vou postar resultados de outras, eu vou usar muito texto. Hoje, inclusive, o texto tem entregado mais. Mas de início, eu quero que você entenda a regra dos stories, tá? Então, você vai preparar, atirar e apontar. Talvez você olhe para mim falando isso agora e pense assim, tá, mas não é preparar, apontar. Nesse caso, não. Você é perfeccionista, você não vai gostar de tudo, você vai se enrolar e perder tempo. Então, estuda esse material aqui. Se você fizer parte do nosso curso lá, estuda o curso completo sobre stories, só que comece. Não deixe o perfeccionismo travar você. Então, você prepara estudando um pouquinho, começa fazendo do jeito que dá e vai melhorando com o tempo, tá bom? E não se esqueça, se você é uma das travadas que não gosta de aparecer, comece usando fotos com textos, fotos com enquetes, filmando outras coisas, principalmente as suas clientes, mas comece, tá bom? É melhor você postar alguns stories todos os dias do que ficar se enrolando, aí postar um dia um monte de coisa perfeita e nunca mais postar. Vou começar com um resuminho do que você deve fazer e o que não deve fazer. Lembrando que isso aqui são ideias, não existe uma regra. Por exemplo, eu vou falar pra você que você pode postar ao longo do dia várias vezes. Pode. Ah, mas fulana posta só de manhã. Mas olha, fulana, quer postar só de manhã? Posta só de manhã. Eu gosto de começar o mais cedo possível que eu puder. E também, lembrando que o primeiro story, ele é muito importante. Então, sempre que você puder usar esse primeiro story, de preferência com uma foto e uma reação, isso pode ajudar a entrega do dia inteiro. Esse aqui já é um hackzinho. Você pode contar histórias, você pode mostrar os bastidores, bem vida real mesmo, sem muita edição, a não ser o filtro nosso de cada dia, que tem muita gente julgando, mas eu amo. E você pode e deve gerar interações com a audiência. Lembrar, o story não sou eu falando com um grupo, sou eu falando com uma pessoa que está ali na tela. Então, quando ela interage, além de aumentar o engajamento, ela sente que faz parte e ela quer continuar vendo o resto dos stories ao longo do dia. E você pode também vender. Você pode colocar o link para compra, o link para agendamento. Não, tem problema. Você só não pode fazer isso o dia inteiro, todo dia, só fazer isso. Então, já começando ali, o que eu não recomendo que você faça é muito stories muito pronto, tipo aqueles posts que vocês compram e ficar só, pega o post do feed e joga pro story, aquela coisa pronta, só promoção, só venda, só compre agora, só tá esgotando. Não, você pode fazer isso dentro da sequência, de vez em quando, é bem importante que você faça, mas não o tempo todo. Também não fique mandando spam, propaganda, pega teu negócio e fica mutando no direct dos outros, nem pra story, nem pra feed, pelo amor de Deus. Isso é muito chato, isso é muito inconveniente. Pode até funcionar um pouquinho, mas você nunca vai ter escala fazendo isso. E também não fica se preocupando muito com superprodução. Então, o dia que você tá mais ou menos, tá arrumar, coloca um filtro, dá uma alinhadinha no cabelo, vê o ambiente e grava, combinado? É importante que você entenda assim, isso por que eu tenho tanta dificuldade de gravar stories? Por que para as outras pessoas é tão fácil, mas para mim é tão difícil? Então, normalmente existem 3 coisas que bloqueiam você de fazer os stories. Um é a vergonha, que a gente trabalha na pílula 2. O segundo é a falta de ideias, já vou falar como ter ideias. E o terceiro é a falta de tempo. Por quê? Porque você não tem tempo para fazer story? Mas tem gente que gasta 1 minuto para fazer story, tem gente que gasta 10 segundos. Não é que você não tem tempo, é que nunca te ensinaram que dá para ter uma produção bem mais rápida e mais prática. Então, você separar ali uns 5 minutinhos de manhã, um períodozinho de tarde, um período, você tem que separar e se organizar. E aí você vai ter tempo. No começo, às vezes, você demora um tempão para editar um story. Com a prática, você vai facilitando a vida, fazendo do jeito mais rápido. Então, não deixa essas 3 coisas, a vergonha, a falta de tempo e a falta de ideias, te segurar. Porque às vezes você fica se culpando, vai, eu sou procrastinadora, eu não tenho consistência. E provavelmente é uma dessas 3 coisas que tá te segurando aí, tá? Já que a gente comentou nisso, já vamos entregar. Como que eu tenho mais ideias? Então, primeiro, consumindo, né? O que é consumir? Assistir stories de outras pessoas. Às vezes você fica aí vendo só bobagem,
seguindo parentes, gente inútil que não te agrega, e poderia seguir pessoas muito interessantes e dar ideias. Não importa você ter 1000 ideias se você não anotar. Então tenha um grupo no WhatsApp, tenha um caderno, um bloco de notas, alguma coisa e que você possa anotar a qualquer hora do dia. Por quê? Por isso que eu prefiro o celular, que daí você já anota rápido. Na hora de gravar, você já tá tensa, você vai esquecer, vai te dar branco. Então se você tiver ali um bloquinho cheio de ideias, você bate o olho, não, vou pegar essa aqui e vou gravar essa história agora. É bem interessante que você pense em algumas coisas que podem dar ideias legais. Por exemplo, histórias que você costuma contar para outras pessoas, para outros clientes, histórias de clientes, com clientes, histórias suas. Analisar bem o que a tua cliente do dia a dia te fala muito, os erros comuns delas, as dúvidas comuns, as cagadas comuns, as coisas que ela aprende errado, as coisas que elas mais gostam de saber. Então isso aí vai tudo pro teu bloquinho de ideias. Além do arsenal de sequência. Eu resolvi dar de presente para quem está participando do grupo de pílulas uma parte com algumas sequências, vai estar no PDF para você conseguir acompanhar. E vou mostrar uma sequência completa aqui ainda nesse vídeo. Como eu falei, Story não é sobre superprodução, mas algumas coisas ajudam. Exemplo, se você vai se gravar, é importante a iluminação tá boa. Ah, você tem que... Não, tenta botar o rosto virado para a lâmpada ou o rosto virado para uma janela, que já ajuda muito. O áudio também, se tiver um secador de cabelo, muita coisa, vai ficar difícil de ouvir, tá? E uma coisa muito importante é que tenha dinamismo e energia. Então, tanto na variação de conteúdo, por exemplo, eu vou postar texto, depois um vídeo meu, um vídeo da cliente, aí um texto, aí uma enquete. Você varia o conteúdo, fica gostoso. Se você simplesmente faz uma sequência gigante com 10 vídeos de 1 minuto, pouquíssima pessoa vai assistir. Então, esse dinamismo pode ser na variação de conteúdo ou também na energia. Você tá desanimada, com cara de bunda, você vai falar... então aqui, ó, chegou um produto. Não vai! Você não precisa ser a Isa ou ser aquela animadora de torcida que você tá seguindo. Você pode ser você, mas com energia. Você pode dar uns pulinhos, cantar uma música, fazer polichinelo, porque isso vai fazer a pessoa querer ficar mais e assistir por mais tempo, tá bom? Por que eu gosto de falar para as minhas alunas sobre sequências de story? Eu trago um modelo ou outro, mas não é que você tem que seguir uma sequência rígida. É para você entender que o story é sobre condução. Você não atrai gente nova pelo story. Você atrai gente nova pelo post, se ele viralizar, e normalmente por anúncios, por parceria, por outras pessoas te repostando. O story é para quem já te segue. Só que às vezes a pessoa te segue porque gostou, mas não tá convencida. Então ali no story você conduz essa pessoa de não te conhecer para te conhecer, de não desejar aquele serviço para desejar aquele serviço, de não confiar em você para confiar em você. E as sequências, elas trabalham melhor essa condução. Às vezes eu consigo conduzir tudo isso num dia só, com uma sequência. Mas se eu posto coisas muito aleatórias, esse tempo de convencer a pessoa pode demorar muito mais. Então lembrando, você não tem que usar uma sequência rígida, idêntica de todo mundo, nem idêntica à que eu vou te passar, mas é importante você entender qual é o caminho que você está fazendo. De às vezes mostrar um resultado, conversar com ela e no final procurar, de preferência, todos os dias ou quase todos os dias, colocar um CTA, uma chamada para ação, que é aquele botãozinho para ela te chamar no final, para ela chamar você no WhatsApp. Você pode, junto com isso, usar uma frase de escassez, falar, nossa, eu recebi várias mensagens, eu ainda tenho 2 vagas, clica aqui para agendar. Simples assim. Mas aí você clica lá na opção que tem os GIFs, acha link e cola direto o contato do WhatsApp. Você sempre personaliza esse link. Então você pode, não deixa o link ali só, coloca lá, tem o nome do link, né? Escreve lá. Eu quero garantir meu horário, eu quero ficar com uns cílios de boneca, eu quero agendar meu bocão, certo? Escreve ali no final que vai fazer muita diferença. Aqui nessa aula, no final da aula, eu vou te passar uns hacks que ajudam muito na entrega. Porque o que todo mundo quer? Eu quero aumentar as visualizações. Eu tenho poucas pessoas vendo. Primeiro, entenda. Se você tem 20, 50, 100 pessoas vendo, se você imaginar essa galera toda dentro de uma sala te olhando, isso já é muita gente. Então, muita gente já começa a vender mesmo com poucas visualizações e poucos seguidores. Mas, claro que é interessante que a gente aumente isso com o tempo. O Instagram, obviamente, ele não é uma pessoa que olha e fala, não, esse eu vou mandar, ele não tem crenca, as pessoas falam, o Instagram tá querendo me burlar. Não, isso aí não existe. O Instagram é um robô. E ele segue um algoritmo, ele segue um código. E tem algumas coisas que fazem com que ele entregue mais. Então, primeiro ele vai entregar para algumas pessoas e vai medir as reações. Quanto mais reações boas seu story tiver, para mais pessoas ele vai mandar. O que são reações boas que fazem aumentar as views? Primeiro, a pessoa assistir todo o story. Segundo, que a gente usa muito com texto, a gente fala, aqui a moeda é o dedo na tela. Se ela pôs o dedo na tela para segurar, para ler tudo, ou para voltar, que isso aumenta muito o engajamento, se ela bota o dedo na tela para reagir, fazer uma enquete, fazer uma pergunta, tudo isso conta.
Então, quanto mais incentivos eu tenho para que ela ponha o dedo na tela para alguma coisa, melhor. Você pode ver lá nos meus stories que tem dias que quase todos os meus stories têm alguma reação ou alguma coisa que faça a pessoa colocar o dedo na tela. Essa é a parte da inteligência dos stories. Por que o primeiro post é muito importante? Eu normalmente gosto de soltar o primeiro e já soltar mais alguns, porque eu preciso primeiro que ela pare. Aí que ela se interesse. Se eu começar um vídeo já de manhã falando, eu sou Isabela, cara, ferre-se você. Então, eu boto uma foto, boto uma frase que dá curiosidade, coloco uma enquete, uma coisa chamativa, para ela já começar reagindo. Eu já dar início à minha sequência. Eu não vou investir muito tempo nisso também, porque senão essa aula ia ficar sem fim. Mas é importante. Lembra que eu te falei que no story você tá falando com uma pessoa? Ah, Isa, tem 10 mil pessoas vendo. Você está falando com uma pessoa. É uma por vez na tela do seu celular. E é importante que você conheça o seu público. Pra tudo, né? Pro posicionamento, pro post no feed, é importante. Então lá no PDF eu vou colocar pra você uma pesquisa de público pra você fazer. Pra entender com quem você está conversando. Porque às vezes você tem um monte de tipos de clientes de várias idades. Mas se você alinhou teu posicionamento, você tem um certo perfil de cliente que você atende mais, que você gosta mais, que te dá mais dinheiro. A tua comunicação tem que ser com ela. É diferente eu conversar com uma adolescente, com um homem de 60 anos e uma mulher com 35. É diferente eu conversar com gente solteira e gente casada, mãe de família. É diferente eu conversar com gente do Brasil inteiro e gente que é só da minha região. Então ali no PDF já vai ficar de tarefa, eu vou deixar bem completinho pra você, tá bom? E antes de eu mostrar pra vocês 5 explosivos, que são ferramentas que você pode usar aqui. Olha, a primeira vez que eu usei uma dessa, eu tripliquei as views. E as minhas alunas também têm esses resultados. Eu vou passar 5 aqui pra vocês. Mas antes eu só quero que você, pra pessoa que ainda sofre pra ter ideia, existe uma maneira bem simples pra você se organizar. Então, que a gente pega uma coisa mais ampla e diminui em coisinhas. Porque às vezes você quer explicar tudo numa sequência só e é muita coisa, entendeu? Então, um exemplo. Eu trabalho com cabelo e cabelos loiros. Então, a maioria das dúvidas ela é sobre tratamento e manter o cabelo saudável. A outra dúvidas é sobre a parte das cores e a outra é sobre visagismo. E aí, com essas três divisões, você começa a anotar pequenas ideias embaixo de cada uma. Ah, no visagismo, o que importa? Personalidade agitada, o que cabelo curto mostra, o que a cor do cabelo mostra, como é que a cor da pele influencia, o formato, tem um monte de coisa. Se tiver dúvida, vai pro Google, vai pro YouTube e só com esses detalhezinhos você já faz uma lista para cada um e você vai ter ideia de story pro ano inteiro. Lembra, uma pequena ideia você consegue fazer uma sequência inteira. Você não precisa explicar tudo sobre cabelo num dia só, nem deve. E agora bora pro combustível, que eu acho que é a parte mais legal e mais copia e cola, tá? O modelo de sequência eu vou colocar no PDF bem explicadinho, que aí é para você não esquecer. Lembrando que esses combustíveis você pode usar no começo, no meio ou no fim, depende da sequência que você for postar aquele dia. O primeiro combustível é o toma lá da cá, ou seja, você vai dar alguma pessoa para ela te mandar alguma coisa para você dar alguma coisa para ela. Eu uso isso muito quando eu posto, eu vou analisar 5 perfis hoje. Que aí eu faço uma análise de perfil das profissionais. No caso de vocês têm que pensar o que vocês podem oferecer. Um exemplo que eu vejo muita aluna usando é que elas oferecem uma consultoria, uma análise. Eu não gosto muito da palavra avaliação, tá? Eu não sei, não gosto. Mas elas oferecem, por exemplo, eu começo a sequência e aí eu tô falando sobre a sobrancelha. E eu coloco uma sequência, tem lá no meu feed, tem uma sequência de sobrancelha. E em algum eu vou falar assim, faz assim, as 5 primeiras, as 3 primeiras, as 10 primeiras que me mandarem uma foto do rosto agora no direct, eu vou fazer uma análise e vou contar pra você qual estilo de sobrancelha combina mais e como você pode usar a tua sobrancelha pra transparecer mais tua personalidade. E aí, se essas meninas mandam a foto, você começa ali uma consultoria. É óbvio que a ideia disso além de ter mais engajamento, porque mandar direct dá engajamento, lembra? Toda vez que eu toco o dedo na tela é engajamento, é que você, a partir daquilo ali, consiga começar uma conversa para uma venda. Você também pode fazer esse mesmo processo com uma parceria. Pegar alguém interessante da cidade, que seja sua cliente, e ela fazer no story dela, falar assim, olha, vocês estão perguntando sobre o meu cabelo. E eu conversei com a minha cabeleireira e ela falou que as 5 primeiras seguidoras minhas, que mandar pra ela a palavra tal, ela vai fazer uma análise, etc. Isa, mas o meu Instagram não tem engajamento, eu postei e ninguém me mandou. Meu amor, pega uma foto velha de um antes que você tenha, pega uma foto qualquer e começa a postar. Aos pouquinhos elas vão entender, ela realmente faz a análise.
Pode ser uma análise que você mostra, pode ser mais de uma, depende do tempo que você demora. Se for muito comprida, é complicado mostrar todas. Mas não esqueça que isso é para começar a gerar uma conversa de venda. Esse é o primeiro, esse é o toma lá da cá. O segundo é mais simples, que é o combustível de meta. Então, lembra das reações? Às vezes eu uso curiosidade em algo que ela queira. Exemplo, eu tenho um produto que eu vou mostrar, mas eu não sei se eu vou mostrar, não sei se vocês querem. Se eu atingir, sei lá, 50 foguinhos, 20 foguinhos, 1000 foguinhos, depende da tua audiência, eu venho aqui e mostro pra vocês. Posso fazer isso com um resultado final, enfim, algo que ela tenha curiosidade de ter. Esse acúmulo de reações também dá um up na distribuição e no aumento das visualizações. E ele é bem fácil de fazer. Só não recomendo que você faça isso muito. Uma vez por semana já é o suficiente. Então, lembrando aqui que você não vai usar todos os dispositivos ao mesmo tempo. Você vai escolher um dispositivo. Você pode usar até um ou dois no mesmo dia, mas cuidado, depende bastante, tá? O terceiro combustível é o bate-volta. Uma das coisas que mais aumenta o engajamento e a distribuição na visualização dos stories é quando a pessoa volta nos seus stories. Então, lá no meio da sequência, você vai mostrar algo que você não dá importância, tá ali escondidinho. E no momento você fala assim, você viu o que tinha em cima da minha mesa naquela foto? Você encontrou o erro naquela imagem? Aí eu falo, volta lá e me conta o que você encontrou. Entendeu? Para que a pessoa volte e volte de novo e faça vários tipos de reação, tá? Então, bate e volta, você também trabalha com curiosidade e para que ela descubra algo. Depois você pode continuar. Por exemplo, você encontrou um erro na terceira foto? Se você não encontrou, volta. E aí vem me falar. Aí, por exemplo, aí fala assim, me manda no direct. Pode ser assim ou não. Se ela só voltar, já tá bom. Manda pra mim no direct. A primeira que encontrar o erro vai ganhar um presente. Isso pode acontecer. Ou manda no direct. Aí você printa a pessoa do direct e depois começa a explicar o motivo daquele erro. Aí, se ninguém interage. Meu amor, inventa um print, faz um fake aí, manda pra você mesmo, inventa e começa a criar histórias. Que às vezes a pessoa, você já não faz nada com ela. Ela não tá acostumada a reagir. Tem gente que abre uma caixinha e chove pergunta. Tem gente que abre caixinha e não chove. Quando não chove, gente, você responde a sua caixinha, finge que tem alguém. E aí, nesse começo de fazer isso com constância, as pessoas começam a ser educadas para participar também, tá bom? O quarto combustível é o fora de série. Eu adoro ele para usar lá no primeiro post ou no começo da sequência, mas não é uma regra. Então você vai contar alguma coisa que é praticamente impossível de acreditar. Como assim? Ela estava usando shampoo bomba e o cabelo dela diminuiu. E aí no meio eu mostro, a cliente chegou, olha como o cabelo tava. E vocês não fazem ideia do que aconteceu. Enfim, na verdade, eu só vou mostrar um resultado de um corte. Mas eu falei algo esquisito que gerou muita curiosidade para as pessoas se manterem ali. Lembra que usa uma enquete, usa uma reação na hora que você colocar aquela frase. Outro exemplo, a minha paciente emagreceu comendo pizza todo dia. E aí posso fazer alguns comentários sobre terrorismo nutricional, ou falar sobre enfim. E aí no final eu posto uma receita da pizza com massa de couve-flor. Ou eu posso pegar uma cliente bem sei lá, com a sobrancelha bonita, e aí eu falo assim, que ela pediu pra eu raspar a sobrancelha, ou pra pintar, e vocês não fazem ideia do resultado. Enfim, não vou pegar e dar o resultado. Conto a história no meio, vou mostrando, e de repente eu posso mostrar que ela já tinha uma sobrancelha boa e fez uma brow lamination e ficou melhor ainda. E mais uma que eu lembrei agora que pode ser uma ideia de sobrancelha, dar um susto falando, isso nunca tinha acontecido comigo, mas os pelos da sobrancelha dela desapareceram. E no final você tá vendendo a remoção da micropigmentação a laser. Pode ser tatuagem também, enfim. São muitas coisas. Então a ideia é você pegar algo comum, que é o tema daquela sequência do dia, e usar uma frase que fique difícil de acreditar para que ela queira realmente assistir. Porque simplesmente falar, olha o resultado, não segura tanto, né? Então eu adoro o fora de série, acho que dá pra usar bastante, dá pra usar direto. E o quinto combustível, que também é muito interessante, eu uso bastante, ele foi usado na sequência que vai ter no PDF, que é da sobrancelha, é psicologia reversa. Basicamente, você fala o oposto do que você falaria para ela fazer. Um exemplo, se você vende micropigmentação, você vai falar, não faça micropigmentação. Não seque o cabelo antes de dormir. Não lave o rosto antes de dormir. Lembrando, isso você pode colocar ali numa imagem, colocar essa frase, uma enquete ou uma reação, para despertar aquela autoquestionamento da segunda. O que essa menina tá falando? Então, por exemplo, ali na história que tem no PDF, a gente usou um exemplo de falar para não fazer, depois perguntamos os estilos dela, e eles me falaram, e como o diferencial dela era a naturalidade, eu falei assim, não faça micro comigo se você não quiser um resultado natural.
certo? Você vê muito disso acontecendo por aí o tempo todo. As pessoas falam assim, não compre o meu curso. E aí eu assusto a pessoa falando, tá, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Bianca. Aí eu vou lá, coloco um depoimento da Bianca e a Bianca tá falando que aconteceu várias coisas boas com ela. E daí eu vou lá, talvez você não esteja preparada para o sucesso. A maioria não tá preparada. Então, só clica aqui pra me chamar no WhatsApp se você sente que é o momento de virar o jogo na carreira, ou se você quer uma nova profissão, enfim. Isso é a psicologia reversa. Eu começar falando algo que é o oposto do que eu quero que faça. Mulher é um bicho curioso, né? É que nem lá nas novelas, quando eles vão encerrar a novela e parece que alguém morreu, e isso aí tem que esperar até o outro dia, e no outro dia você acaba descobrindo que ninguém morreu nada, que a pessoa só estava com dor de barriga. Mas isso causa uma tensão e aumenta a retenção. Importantíssimo lembrar, nada adianta. Feed não adianta, story não adianta, reels não adianta, se você não trabalhar a tua comunicação. Então, não adianta nada a pessoa estar lá interagindo e você não vender para ela. Um exemplo. Existe uma metodologia que a gente usa para vender para as pessoas que interagem comigo. Então, um exemplo. Durante a sequência da micropigmentação, eu perguntei, qual que é o estilo dela? Eu gosto de sobrancelha marcada, eu gosto de sobrancelha natural. Eu posso chamar aquela menina inbox para conversar com ela sobre natural, falar que vai combinar, pedir uma foto e começar um processo de venda. Então, eu preciso ter processos de venda. Tudo que eu faço é para vender. Não é para conseguir views, clique, é para vender. Então, a regra é, eu preciso dar um jeito de tirar essa galera do feed, do story e trazer para comprar de mim. Nem que eu tenha que ir lá e buscar, mas isso é um assunto para outra pílula. Combinado? Vocês vão aproveitar e aprender na pílula sobre o WhatsApp, que também serve para direct, o passo a passo que eu ensino para as minhas alunas converterem muito mais através das vendas, mesmo que seja no WhatsApp, mesmo que você não tenha tempo, porque às vezes está na hora de você contratar alguém para atender, você está perdendo dinheiro e não sabe, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, acha proveitosa essa pílula, acredita que ela faz sentido e ela esclareceu coisas para você, ao invés de te deixar mais confuso e te exigir um monte de abobrinha, tira um print aqui, posta lá nos seus stories, marca a Atrevida Isa. Isso ajuda um monte a trazer mais pessoas para o meu grupo, para que mais pessoas vejam o conteúdo. E se você puder, me manda um direct, @Atrevida Isa, me manda um direct falando, nossa, Isa, eu achei essa pílula legal, ou achei uma bosta, a parte que eu mais gostei foi essa, ou eu acho que isso não tem nada a ver. E fala assim, eu acho que você poderia, faltou tal coisa. Primeiro olha o PDF e vê se essa tal coisa não tá lá. Por quê? Porque eu posso melhorar o material e mandar para vocês no grupo. Combinado? Então se prepara para Pílula 5 e amanhã eu vejo você.